fatos revelados no canal do documentário. Fique por dentro desse incrível vídeo. Se inscreva e deixe seu like. Treze fatos sobre Hitler e o nazismo na Segunda Guerra Mundial. Parte 3, final. Nascido há 130 anos, em 20 de abril de 1889, Hitler ressurge em fake news de países tropicais que indicam que o nazismo era de esquerda. Heil Hitler. É meio difícil imaginar que o fanático grito de Heil Hitler. Salve Hitler. Poderia ter sido Heil Hitler. É que o pai de Hitler, o carrancudo e rabugento Alois, era filho de Maria Anna Hitler, que era mãe solteira quando nasceu o futuro pai do autor dos maiores massacres da história da Europa Ocidental. E ele foi Alois Hitler até os 40 anos de idade, quando decidiu usar o sobrenome de seu padrasto Johann Georg Hitler. Mas, na hora de registrar seu novo sobrenome, Hitler anotou Hitler em vez de Hitler. Publicidade. Alois casou-se 2 vezes e ficou viúva em ambas, até que se desposou por uma terceira e última vez. A nova mulher se chamava Clara Posen. Tiveram 6 filhos, mas só uma menina e um menino sobreviveram. O menino era Adolf. Ele salvou-se por pouco de cansar seus simpatizantes, dando gritos com longos chicoteiros. Mas, sempre é possível dar um jeito. O ditador espanhol, Francisco Franco, tinha a facilidade das 2 sílabas. Seus fanáticos gritavam Franco. Mussolini, ao ver que ninguém gritaria 4 sílabas compassadas, bolou o grito de Dulce. Líder, de apenas 2 sílabas. Hitler nasceu na cidade de Braunschweig, no Império Austro-Húngaro, em 20 de abril de 1889. O ditador morreu em Berlim, no dia 30 de abril de 1945, quando as tropas de seu principal inimigo, o líder da extrema esquerda Joseph Stalin, estavam a 300 metros de distância no bunker onde se escondia. Hitler se matou como uma pílula de cianureto e um tiro na nuca. 2. Hitler a origem romana francesa do braço esticado. O humorista judeu-americano Mel Brooks costumava comentar, brincando, que sempre lhe havia gerado curiosidade o que Hitler poderia dizer quando alguém o cumprimentava com a saudação Heil Hitler. Mas o que ele dizia? Heil, eu mesmo. A saudação tornou-se obrigatória na Alemanha nazista para todos os cidadãos, e não somente os filiados ao partido nazista. Hitler, mais além da piada de Brooks, respondia calado, dobrando o braço, levantando sua mão à altura do ombro, mostrando a palma da mão para frente. Os cidadãos deviam esticar o braço direito com palma para baixo. Hitler havia copiado a saudação do braço esticado de seu colega ditador, o italiano Benito Mussolini, que desde 1919 fazia com que seus seguidores cumprimentassem dessa forma. A saudação tornou-se obrigatória dentro do partido nazista a partir de 1923. Com a chegada dos nazistas ao poder, ficou obrigatório para todos os funcionários públicos a partir de 1933. Voltando a Mussolini, o braço esticado para frente era chamado de saudação romana. No entanto, não existe descrição alguma dessa saudação em pinturas ou esculturas da civilização romana. O culpado é o pintor francês Jacques-Louis David, 1748-1825, que fez vários quadros retratando pessoas da civilização romana fazendo essa saudação. A imagem foi mais forte do que a realidade, e, a partir de seus quadros, outros pintores retrataram romanos fazendo essa saudação. 3. Bandeira do partido transforma-se na bandeira nacional.
Quando Hitler tornou-se chanceler do Reich em 1933, a bandeira alemã de cores horizontais preta, vermelha e amarela foi abandonada e substituída pelas cores da Alemanha Imperial, preta, branca e vermelha. E, simultaneamente, foi adotada a bandeira do Partido Nazista, de fundo vermelho carmim, círculo branco e a suástica. As mesmas cores da bandeira imperial, isto é, ao contrário do que indica a lenda nas redes sociais nos últimos anos, a cor vermelha não tinha nada a ver com as cores da bandeira soviética, da mesma forma que tampouco tem a ver as faixas vermelhas da bandeira dos Estados Unidos ou a faixa vertical francesa. Mas, 2 anos depois, Hitler aboliu a bandeira nacional. A partir dali, durante 10 anos, só valeria a bandeira da suástica. 4. Führer e Reichskanzler. Quando o presidente Paul von Hindenburg morreu, em agosto de 1934, Hitler, que era o chanceler de nominação do primeiro-ministro, passou por cima da lei, em vez de convocar eleições para presidente, combinou, por decreto, os postos de presidente e chanceler, criando o cargo duplo e de Führer e Reichskanzler. 5. Pintor frustrado. Vários historiadores e autores de ficção científica imaginam o que teria ocorrido à história mundial se Hitler tivesse conseguido alcançar seu sonho de juventude: ser um famoso pintor. Ele dedicava-se a aquarelas nas quais retratava paisagens urbanas e campestres. Mas, tal como o próprio Hitler contou em seu livro autobiográfico Mein Kampf, Minha Luta, foi recusado 2 vezes nos exames da Escola de Belas Artes de Viena em 1907 e 1908. Nas obras fica claro que tinha jeito para a arquitetura pelos detalhes dos edifícios. Mas a figura humana aparece sempre sem destaque, pequena e sem feições. 6. Hitler nunca ganhou uma eleição. Antes da Grande Depressão de 1929, os nazistas compunham um pequeno partido que havia conseguido só 2,6% dos votos nas eleições de 1928. Mas, em setembro de 1930, os nazistas tornaram-se o segundo partido mais votado, com 18,3% dos votos. Em julho de 1932, os nazistas, com o respaldo dos grandes empresários da Alemanha, como Fritz Thyssen, chegaram a seu teto eleitoral, com 37,3%. Nas eleições de novembro de 1932, caíram um pouco, para 33,1%. Os nazistas não conseguiram maioria das cadeiras, mas tornaram-se a primeira minoria. Por esse motivo, o presidente Hindenburg, embora relutante, o designou chanceler, primeiro-ministro. Isto é, Hitler foi designado sem nunca ter sido eleito para o parlamento. Aliás, ele havia perdido a eleição presidencial de abril de 1932. Nessa eleição Hindenburg teve 53% dos votos, Hitler conseguiu 36,8%, Erich Stallman teve 10,2% e Theodor Oesterbert 6,8%. Após ter tomado posse como primeiro-ministro, em poucos meses Hitler baniu os outros partidos políticos e obteve poderes absolutos. 7. Mosley, Franco e outros amigos. Ao longo dos anos 30 Hitler obteve a simpatia, e em muitos casos a aliança explícita, de vários líderes da extrema-direita europeia, além de Mussolini, seu principal e mais problemático partner. Esse foi o caso do britânico Cyrus Vald Mosley, que copiou o estilo de Hitler, fundado a União Britânica de Fascistas, imitando a saudação com o braço estendido. Mosley e o Biff, considerados de extrema-direita, criou os camisas pretas, inspirado nos camisas pardas de Hitler. Mosley queria a invasão nazista de seu país. No entanto, foi preso até o fim da guerra e seu partido foi proibido. Francisco Franco, ditador espanhol, emblema da direita conservadora espanhola, também imitou a saudação nazista. Colaborou ativamente com Hitler. Mas, como a Espanha estava arrasada pela guerra civil que ele havia iniciado, em 1936 e 1939, o país, faminto, não estava em condições de participar ativamente. Franco até tentou conseguir de Hitler territórios por intermédio da troca de favores.
Ele propôs a Hitler livre passagem pela Espanha para que a Alemanha conquistasse Gibraltar. Mas, em troca, queria várias colônias africanas da França, país que tinha um governo títere de Hitler. Depois de invadir a Iugoslávia e desmembrá-la, Hitler permitiu que o líder da extrema-direita Anton Pavelić se tornasse Bolgarnik, isto é, o Führer croata. Pavelić era o líder dos Ustašas, os fascistas da Croácia, e instaurou um regime de torturas e assassinatos. Até os mais sádicos membros da SS de Hitler consideravam que Pavelić os ultrapassava em matéria de crueldade. Hitler teria imitadores na extrema-direita da Bélgica, Noruega e Eslováquia, entre outros países. 8. Hitler detestava o comunismo. Nos últimos tempos, pelas redes sociais, e com declarações públicas de políticos de países tropicais, circulou a fake news de que Hitler era um comunista ou um socialista. Embora os dois principais alvos de Hitler fossem a aniquilação da União Soviética e o extermínio dos judeus, as lendas das redes circularam, na contramão das opiniões dos contemporâneos de Hitler, dos sucessivos governos alemães do pós-guerra, que sempre classificaram o líder nazista de extrema-direita, e dos mais famosos historiadores dos anos 20, 30 e da Segunda Guerra Mundial, que sempre classificaram o Führer e seu partido como um movimento na direita do leque ideológico. Alguns políticos de direita em países subequatoriais insistem em não ser vistos como remotos vizinhos ideológicos da extrema-direita de Hitler, argumentando que o Führer era socialista, porque essa palavra estava no nome do partido nazista, Partido Nacional Socialista Alemão. Neste caso, é só lembrar que, em matéria de nomes, os políticos usam termos que não cumprem. É o caso da República Popular Democrática da Coreia, o nome oficial da ditadura comunista da Coreia do Norte, país que não tem nada de democrático, apesar do nome. Ou do Reino da Hungria, nome oficial da Hungria entre 1920 e 1946, período ao longo do qual não teve rei algum. Nesse caso, os húngaros eram governados pelo almirante Miklós Horthy, que utilizava a patente de almirante, embora a Hungria não tivesse mais acesso ao mar. Ou ainda ao Partido Social Democrata, PSD, que existiu de 1945 até 1965, e que apesar do social no nome, estava longe de ter qualquer vínculo com o marxismo, pois era o grupo político que reuniu boa parte da oligarquia brasileira e que teve como presidentes do Brasil o Marechal Eurico Gaspar Dutra e Juscelino Kubitschek, ambos presidentes de ótimas relações com os capitalistas Estados Unidos. Aliás, boa parte do PSD apoiou a ditadura militar de 1964 e participou da fundação da Arena, o partido governista do regime. E, de quebra, o peixe-boi, que apesar de ter peixe no nome, não é um peixe, pois trata-se de um mamífero aquático. Em Mein Kampf, Hitler relata como dava gargalhadas quando alguém chamava os nazistas de esquerdistas. Essa descrição está em um capítulo que tem um nome ilustrativo: A Luta contra a Frente Vermelha. Hitler criou uma perversa ideologia criada ao redor da ideia de uma raça pura. O socialismo é uma ideologia criada ao redor de uma ideia de classes, que não tinha nada a ver com delírios étnicos. Os líderes nazistas dos primórdios do partido, como Gregor Strasser, que simpatizavam com algumas ideias socialistas, como a redistribuição da riqueza e partilha dos outros, foram tolerados por Hitler até a conquista do poder em 1933. Na sequência, essas figuras foram eliminadas, Strasser foi executado. Na ditadura de Hitler, não houve nem redistribuição da riqueza nem das terras. Em suas campanhas políticas, Hitler usava o medo ao comunismo como forma de aterrorizar o eleitorado alemão. Da mesma forma que atualmente simpatizantes de líderes de direita afirmam na América do Sul que fulano nos salvou de ser uma Cuba, ou uma Venezuela. Nos anos 30, nas ruas de Berlim, os cidadãos alemães diziam: Hitler nos salvou de ser uma União Soviética. Na noite de 27 de fevereiro de 1933, o prédio do Reichstag, parlamento alemão, foi incendiado. Hitler colocou a culpa disso em uma conspiração comunista para tomar o poder. Dessa forma, pediu e obteve a suspensão das liberdades individuais contidas na Constituição.
e, na sequência, prendeu ou excluiu do parlamento os 81 deputados comunistas. Em maio daquele ano aboliu os sindicatos, que até aquele momento haviam sido controlados pelos comunistas e socialistas. 9. Pacto Ribbentrop-Molotov. Outra fake news nas redes afirma que Hitler era comunista e que isso estaria provado pelo Tratado de Não Agressão entre a Alemanha e a União Soviética, conhecido coloquialmente pelos nomes dos ministros das Relações Exteriores de ambos regimes ditatoriais, o Pacto Ribbentrop-Molotov. O pacto, assinado no 23 de agosto de 1939, serviu para evitar uma guerra entre ambos os países durante um período. Hitler tinha a intenção de invadir a Polônia, sabia que isso geraria a reação da França e da Grã-Bretanha e não queria ter uma guerra em duas frentes, tal como havia ocorrido com o Império Alemão na Primeira Guerra Mundial. Por isso decidiu fazer esse acordo temporário com o ditador soviético Joseph Stalin. O pacto de não agressão durou menos de 2 anos, pois acabou em junho de 1941 com a invasão de Hitler à União Soviética. Mais de 26 milhões de militares e civis soviéticos morreram na guerra. Hitler detestava os comunistas. E, mais ainda, se eram comunistas e judeus simultaneamente. Ele odiava o criador do machismo, Karl Marx, por suas ideias e porque era judeu. Da mesma forma detestava a União Soviética, já que parte da liderança bolchevique em seus primórdios havia sido judia. 10. Comunistas no campo de concentração de Hitler. Quando os nazistas vieram buscar os comunistas, eu fiquei em silêncio. Eu não era comunista. Quando eles prenderam os sociais-democratas, eu fiquei em silêncio. Eu não era um social-democrata. Quando eles vieram buscar os sindicalistas, eu não protestei. Eu não era um sindicalista. Quando eles buscaram os judeus, eu fiquei em silêncio. Eu não era um judeu. Quando eles me vieram buscar, já não havia mais ninguém para protestar. Esses são os famosos versos do pastor luterano Friedrich Gustav Martin Moller, eventualmente atribuídos erroneamente ao dramaturgo Bertolt Brecht, que resumem os alvos de Adolf Hitler. Comunistas e demais esquerdistas, inclusive os moderados, judeus, sindicalistas, entre outros, os capitalistas, desde que não fossem judeus, não foram enviados aos campos de concentração por Hitler. As estimativas indicam que, em 1934, 10 mil membros do Partido Comunista Alemão foram presos e enviados a campos de concentração. Em 1935 outros 14 mil membros foram presos. Em 1936, 11.678. Em 1937, mais de 8 mil. Em 1938, 3.800. Nos campos de concentração os judeus eram marcados com a estrela de Davi de cor amarela. Os comunistas, junto com outros grupos de esquerda, detestados pelos nazistas, como os socialistas, os anarquistas e os sociais-democratas, eram marcados com um triângulo vermelho de pano. Uma das comunistas prisioneiras de Hitler era a alemã Olga Luth-Montenegro. Ela havia se destacado nas lutas de rua em Berlim nos anos 20 contra os militantes nazistas e posteriormente mudou-se para a União Soviética. Ali tornou-se agente soviética. Depois foi enviada por Moscou ao Brasil para acompanhar Luiz Carlos Prestes, líder do Partido Comunista Brasileiro, com o qual se casaria. Em 1936, foi detida com seu marido no Rio de Janeiro pelas forças policiais do ditador Getúlio Vargas, um ferrenho anticomunista que havia debelado a intentona comunista no ano anterior. Autocrata no comando do Estado Novo, Vargas entregou Olga ao Terceiro Reich. Ela morreu na câmara de gás no campo de concentração de Bergamo, em 1942. 11. Hitler, o vegetariano. Hitler consumiu carne até 1937. Mas já em 1938 o regime começou a divulgar a imagem de que o líder havia se tornado vegetariano. Em 1942 ele próprio se declarava vegetariano.
Um de seus principais ministros, Albert Speer, indicou que Hitler não gostava do sofrimento dos animais que eram abatidos para servir de alimento às pessoas, embora não tivesse inconvenientes em enviar milhões de pessoas aos campos de concentração. Sua secretária, Traudl Jun, também confirmou, no pós-guerra, que o Führer sempre evitava carne, embora volta e meia saboreasse fígado. Várias testemunhas também suspeitam que Hitler havia se tornado vegetariano para evitar uma frequente flatulência. 12. Fugas para a América do Sul. No 8 de maio de 1945, quando o almirante Karl Dönitz assinava a resignada rendição incondicional do Terceiro Reich perante os representantes aliados, dezenas de milhares de criminosos de guerra nazistas buscavam apressadamente uma via de fuga. Os planos, em grupo ou separadamente, eram escapar para uma série de países onde pudessem se esconder. Nos dias seguintes ao 8 de maio, as remanescentes tropas alemãs, espalhadas por toda a Europa, que ainda não haviam deposto armas, entregaram-se aos aliados. Os submarinos do Reich entregaram-se às forças aliadas em diversos portos do mundo. Por esse motivo, 2 meses e 2 dias depois da rendição, no 10 de julho de 1945, o capitão de corveta Ramon Sayus, da base argentina de Mar del Plata, não podia acreditar em seus olhos quando às 7h30 da manhã um sinal luminoso vindo do mar anunciava: German Submarine. Um submarino alemão e sua tripulação completa entregaram-se às autoridades argentinas. Mar del Plata seria palco de outra impressionante chegada no 17 de agosto, quando um novo submarino se aproximou. Em ambos, não havia políticos ou militares alemães de nome. Nos mesmos dias, em diversas praias da região, foram encontrados botes e caixas vazias flutuando com a suástica pintada. Ali começou a suspeita de que homens e dinheiro do regime nazista estariam desembarcando na Argentina. Adolf Eichmann, membro de alto escalão do Partido Nazista e um dos idealizadores do Holocausto. O desembarque dos nazistas acelerou-se quando Juan Domingo Perón tomou posse como presidente em 1946. Ele e sua esposa, Eva Perón, albergaram milhares de nazistas, aos quais entregaram passaportes forjados por intermédio das embaixadas da Argentina na Europa. Entre os fugitivos, segundo a sede latino-americana do Centro Simon Wiesenthal, situada em Buenos Aires, não menos de 300 criminosos de guerra, entre alemães, franceses, belgas, croatas e aliados do Reich de diversas outras nacionalidades. Adolf Eichmann, Joseph Mengele, que posteriormente mudou-se para Paraguai e na sequência para o Brasil, onde morreu, Klaus Barbie, Gustav Franz Wagner, Franz Stando, estiveram entre os principais hóspedes de Perón e dos governos seguintes. Perón utilizou o principal criminoso de guerra croata, Ante Pavelić, como chefe de sua guarda especial. Pavelić, líder do movimento croata Ustaša, responsável por massacres na Segunda Guerra Mundial contra sérvios, bósnios e judeus, levou a Argentina ao know-how de tortura. O presidente argentino forneceu a Pavelić, de extrema-direita, 34 mil vistos para croatas e simpatizantes do nazismo que fugiam da Iugoslávia do comunista General Tito. Depois, o Ustaša fugiu para o Paraguai do General Alfredo Stroessner, de direita, e, na sequência, para a Espanha, onde teve a proteção do generalíssimo Francisco Franco, de direita. Outros nazistas fugiram para o Chile, onde, nos anos 70 e 80, o ditador, de direita, Augusto Pinochet, proibiu suas extradições. Os criminosos de guerra nazistas não fugiram para países com governos socialistas ou comunistas. 13. Guia Hitlerista de Bariloche. Hitler suicidou-se em Berlim em maio de 1945. Mas diversos autores publicaram polêmicas obras nas últimas décadas nas quais afirmam que ele teria fugido para a América do Sul junto com Eva Braun e que teria falecido nos anos 60. Uma das obras sustenta que ele se mudou para Bariloche, na Argentina, ao pé da Cordilheira dos Andes.
Um escritor, Abel Basti, aproveitou a lenda urbana nessa cidade turística da Patagônia para lançar, há uma década e meia, o livro Bariloche Nazi, Lugares Históricos relacionados com o nacional-socialismo. Além da delirante última residência de Hitler, o guia mostra com detalhes as casas e os lugares onde passeavam e se reuniam, na vida real, dezenas de criminosos de guerra, como Erich Friedrich e Reinhard Koopf, que nos anos 40 e 50 se esconderam nessa cidade. Outros nazistas, como Walter Kurtzman, Joseph Schwamberger e Abraham Kuyper, também teriam passado pelo lugar. A polêmica do guia começa pela capa, na qual, em uma fotomontagem, aparece uma estátua de Hitler no centro de Bariloche. Dentro, o mapa exibe o tour nazista, tal como em Hollywood os mapas mostram as casas das estrelas do show business. Diversos comerciantes e políticos locais protestaram contra o livro, já que não queriam que Bariloche tivesse a imagem de uma cidade nazista ou que atraísse hordas de militantes de extrema direita de todo o mundo. Fatos Revelados agradece ao apoio e pela audiência. Se inscreva e deixe seu gostei. Até a próxima.